Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigado pelo dia de hoje. Hoje, dia 3 de junho de 2020, são 17 horas. Estamos iniciando mais uma live. Com toda certeza vai ser bem maravilhosa, bem proveitosa. Hoje com uma pessoa especialíssima que nós vamos ter aqui. Márcia, muito obrigado pela presença. A professora Carolina já presente, viu? Palestrante sempre é presente porque é questão de advogado. Advogado sempre quer chegar sempre na frente, viu? Nunca se atrasar nunca, viu? Já estamos aqui presentes, dona Márcia hoje. Dona Márcia está escutando bem, está vendo bem, está tudo bem. Vou chamar a nossa palestrante para começar, logo a gente começar a bater um papo, porque a gente tem muita coisa para conversar. E vamos conversar devagarinho. Nós estamos aí. Ricardo, boa tarde. Chamando nossa palestrante, nossa professora. Muito obrigado. Bom, chamar de novo, né? Chamar de novo. Carol. Vamos aguardar. Estamos começando. Bem. Eu sou Professora Marcelo. Carolina. Tudo bem? Tudo bom, professora Carolina? Tudo bom? Como é que tá? Que bom. Depois de tantos entre travas e tudo, nós conseguimos hoje fazer uma live, né? Pois Poxa, é. Nos encontrávamos tanto, né? Pelas escadarias ali do TRT. Agora essa vida de quarentena. E é uma coisa altamente chata, essa questão de quarentena, nos deixa privado das pessoas que a gente gosta. E eu, no outro dia, estava aqui lembrando, eu tive o prazer de ter em minhas mãos aquele seminário que foi promovido pela doutora lá no teatro, ali na Lapa. Ah, aquilo foi bom, né? Muito bom, sabe? Eu tenho Hoje em dia é recordações. completamente proibido. Uma aglomeração danada. Olha, foi ótimo. Eu passei o dia todo ali. Sinceramente, eu ficaria mais algum tempo, porque realmente é muito bom, muito bom. Professora, nesses tempos de pandemia, nós vivemos assim, papos de aranha, né? Agora com essas questões dos prazos, isso tudo voltando, uma nova vida que nós temos pela frente e a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Bom, você já fez audiência de instrução, não? Não, tem instrução, não. Fiz conciliação. Pode chamar Marcelo, vai você mesmo, nós estamos aqui. Eu quero chamar todos a atenção de todos aqui presentes. Nós estamos aqui com a professora Carolina Tupinambá, professora de Direito Processual e Prática Trabalhista da UERJ, professora de Direito do Trabalho da Unirio, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, diretora jurídica da CMA-TRA. E palestrante e amiga, viu? Bastante amiga, porque realmente, para aceitar o convite nesse tempo de pandemia, tem que ser muito amigo. Professora, os microfones estão abertos para a senhora, para você. Vamos tirar essa formalidade, né? De você, não sei, né? Afinal, eu tenho uma grande apreço por você, porque quem me apresentou foi o Xavier. José Luiz Xavier. Ele é desembargador. Acho que foi, sim. Foi desembargador. Ele me apresentou a questão, falou aqui sua referência, deu seu nome. Mas, infelizmente, naquele tempo eu não podia ter. Você não podia ter condicionamento de fazer a palestra lá na FAT. Mas hoje estamos aqui apresentando uma questão muito boa entre nós. Os microfones são seus para a sua apresentação. Viu? Marcelo, obrigado. Realmente tem tempo que a gente se conhece, porque via mais todo dia, no dia a dia lá da Justiça do Trabalho, né? Essa coisa não sei, da operação que a gente tinha no dia a dia. Isso, sabe que eu sinto um pouco de falta dessa, para que seja retomado logo o cotidiano, né, da Justiça do Trabalho, a gente encontrar os profissionais amigos, aquele pessoal que está mais todo dia ali, né, tomando, compartilhando cafezinho, né? Com certeza.
Hoje parece que vai. Eu li um ato, eu já nem sei, aparece tanta coisa na gente, que a partir do dia 15 vai começar a abrir em alguns Abre horários. fórum. Sim, o Pois é. CNJ já determinou a abertura parcial do fórum, tanto trabalhista quanto civil quanto federal, a partir do dia 15, em regime de extremo cuidado. Álcool gel, essas coisas todas que nós vamos ter pela frente. Um certo ponto é bom, outro certo ponto é ruim, conforme eu falei com o doutor Álvaro Quintão aqui, na última semana. Essa condição eletrônica que veio até agora vai acabar dando um esvaziamento, principalmente com esse videoconferência, essas audiências em vídeo. Vai acabar dando um esvaziamento do fórum. Peticionar, você peticiona em casa. A audiência agora você vai fazer em casa, então você praticamente não encontra mais ninguém. Não vai. Para que eu vou fora? Vai ficar um pouco difícil. Acho que vai reduzir mais as audiências de instrução mesmo, né? Aquelas sustentações orais, assim, que o nosso TRT, eu achei até que fosse pegar a onda do TST e fazer as sessões telepresenciais com sustentação oral, mas não foi o caso, e vai ser reduzido a isso mesmo, né? Nem o pessoal do escritório, eu estou imaginando que a gente não vai retomar esse mês de junho, não, mas fazer algum esquema de rodízio a partir de julho, porque está funcionando razoavelmente bem, a gente tem feito, né? Acho que a grande parte da advocacia aqui nossa já estava, do Rio, já estava operando com um sistema ou outro, né? Desde o PJE, e aí acaba que facilita muito esse trabalho remoto. Mas, enfim, vem falando o senhor de novo. O que aconteceu aqui? Voltou. Ah, não. A câmera voltou. Não sei. Voltou. Mas aí o nosso papo de hoje era sobre o futuro, os novos horizontes das relações de trabalho. Novos horizontes das relações de trabalho, viu? E essa é uma questão que muito me preocupa, certo? Eu costumo... Eu sou uma pessoa muito observadora, observo muito os novos horizontes da relação de trabalho. Viu? Se hoje... Pós-Lei 13.467, já está difícil. Aliás, eu ainda falei com o Álvaro Quintão, que eu vou mais atrás. No surgimento do processo eletrônico já ficou difícil, depois, com a 13.467, ficou mais difícil. Agora, então, o futuro está muito difícil, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, eu deixo para a professora, que eu acho que é a melhor condição, da gente poder começar esse bate-papo e explicar o que se pode se esperar desses novos horizontes da relação de trabalho. Na sua visão, o que pode se ver? Eu acho que a gente tem que pensar, acho que a palavra de ordem vai ser mesmo criatividade, né? A gente se reinventar por todos os lados. Acho que na advocacia, o judiciário e as próprias relações de trabalho, objeto da nossa atuação, do nosso estudo, elas estão se recriando dia a dia. E veja que essa experiência que nós estamos passando de todo esse cenário da pandemia, da calamidade, isso pode nos deixar algumas lições importantes para os operadores do direito do trabalho, né? Primeiro, você, justamente isso que a gente estava conversando, esses novos formatos de prestação de serviço. Eu acho que isso vai crescer muito, a questão, né, do trabalho remoto, do trabalho por plataformas, de trabalho de home office mesmo, contratação nesse sentido. Então, esses novos formatos de trabalho, eu acho que eles vão entrar cada vez mais em franca expansão, até pelo desemprego, pelos índices de desemprego que se anunciam cada vez mais crescentes. Então, não havendo agora um modelo, né, de vínculo empregatício para todos os trabalhadores, certamente nós vamos enfrentar uma grande recessão, uma queda muito grande no poder aquisitivo das pessoas, né, e no poder de compra das pessoas, mas, de qualquer forma, isso também vai gerar uma necessidade tamanha de serem recriados alguns modelos de prestação de serviço. E aí eu acho que nessa onda pode ser que surjam alguns trabalhos criativos, novas formas de trabalho, profissionais liberais se reinventando, e aí a gente vai começar a olhar
para outros vínculos que não o vínculo seletista. O vínculo do trabalhador avulso, do trabalhador autônomo, do trabalhador terceirizado, do trabalhador do estagiário, enfim, do voluntário, porque cresceu muito também, né, essa questão da solidariedade, do salão parceiro, do transportador autônomo de cargas, são espécies de vínculos que já vêm regulamentados pela lei, mas que estão fora, né, do modelo seletista, e outros ainda, a pejotização, enfim, a terceirização cada vez mais acelerada. Isso eu acho que vai ser o primeiro horizonte que a gente vai se deparar aí, que vai nos desafiar pelos próximos meses. Uma retração desse modelo clássico de vínculo empregatício, né? E um acréscimo bem robusto de outros modelos que não esse clássico, mas que poderão ser reinventados. E aí, justamente nesse ponto, é que me parece que a gente poderia apresentar um segundo horizonte, ou seja, uma necessidade, ficar cada vez mais evidente a necessidade de proteção estatal desses novos vínculos. Porque com o incremento o incremento e o reconhecimento desses trabalhadores sem vínculo empregatício, naturalmente, o que há de acontecer? Uma expectativa no sentido de que o espírito protecionista do direito do trabalho, ele de fato se compreenda que ele não é voltado única e exclusivamente para o direito do emprego, que, né, o Estado tem que dar uma proteção também para aqueles trabalhadores lato sensu. E isso a sociedade brasileira nunca experimentou. A gente acaba ficando num modelo meio que binário, né? Se você tem um contrato de emprego, você tem a proteção da CLT, mas se você enfim, não consegue se inserir nesse modelo, e isso vai ser uma tendência por conta do número de desemprego absolutamente alarmante, você tem que ter alguma alternativa de proteção estatal. Então, me parece que o protecionismo mais qualificado, ele pode vir a ser uma tendência positiva que a gente vai experimentar. Isso tem acontecido já há mais tempo, né? Nos cenários europeus, quando a Europa começa com legislação de flexi-segurança, trazendo proteção para trabalhadores economicamente dependentes, e aí é uma proteção mais arrefecida do que o vínculo empregatício, mas não deixa de ter uma proteção a um mínimo existencial. Então, isso eu acho que, e se o Estado não vier a socorrer, né, eu acho que os próprios atores sociais poderão se reinventar nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem uma associação derivada lá dos escritórios modelos da UERJ e da Unirio, Associação de Trabalhadores Sem Emprego, que não conseguiram se inserir no modelo de vínculo empregatício, mas que estão em busca de uma proteção estatal. Então, enquanto não vem essa legislação, como tem essa legislação, né, na Espanha, na França e na Alemanha, de você garantir mais férias mínimas para o sujeito, férias anuais, você tem um salário mínimo, uma limitação de jornada, a empresa Uber também chegou a fazer vários acordos, que a gente viu em Nova York, principalmente, com delimitação de jornada, mesmo que se admitindo que não haveria um vínculo empregatício. Ou, se houver, nós vamos discutir lá na frente. Mas teremos que garantir pelo menos um mínimo, um patamar estatal de segurança para essas pessoas. E aí, por exemplo, essa associação de empregados, de trabalhadores sem vínculo de emprego, acaba por organizar algumas acordos, e acordos no sentido amplo, acordo no sentido de contratos
plurilaterais em que essas pessoas, por exemplo, eu sou associada da Associação de Trabalhador Sem Vínculo. Eu não tenho nada na legislação estatal que me proteja. Mas, sei lá, o tomador do meu serviço, então eu sou um médico pejotizado. O tomador do meu serviço queria me dar férias ou queria me dar alguma coisa. Ele também fica naquela insegurança jurídica, porque se ele, né, coincidir determinados benefícios com benefícios inerentes ao vínculo de emprego, seria muito provável o risco trabalhista de eventualmente, no futuro, eu vir a tentar desconstituir esse vínculo para demonstrar que eu era, sim, uma trabalhadora subordinada. Então, o que ele faz? Ele faz um acordo com a associação e fala, olha, o empregado associado dessa associação que presta serviço para mim, ele vai ter direito a um repouso de 40 dias, mas não vai ter um terço, ou vai ter repouso, sei lá, de 30 dias com um terço. Mas, enfim, enquanto o Estado não vem, esses atores sociais, eles também podem protagonizar soluções de proteção, né, correr atrás desse prejuízo, e me parece que isso pode ser uma das lições, né, que venham a partir desse estado de coisas que nós estamos vivenciando, que nós estamos vendo aí uma série de leis reconhecendo a autonomia da vontade das partes e também, né, possibilitando a vivência de cenários a partir de acordos individuais entre trabalhadores e empresas. Isso nos quer dizer o quê? Que nós estamos vivendo um modelo de relação de trabalho com base maior, né, na investigação da boa-fé objetiva das partes, né, e partes as quais estão devidamente empoderadas dentro de um cenário muito sensível do ponto de vista social, porque os dois estão com situações aflitivas de vivência, e aí nós podemos levar disso tudo. Oi? Travou. Aqui eu não tinha travado. Pronto, foi? Foi? Aí, vai salvar a câmera. Aí... pronto. E aí, então, eu acho que nós podemos tirar desse cenário uma lição de quê? Da gente começar a resolver, né, validar os conflitos em âmbito interno. Isso é uma coisa que a gente nunca experimentou, né? A gente está vendo aí a criação de comitês de crise, comitês de gestão do estado de calamidade, e a gente começa a dar um significado para o artigo 510, letra A da CLT, representação interna, né? O artigo 11 da Constituição. Então, isso pode ser uma das ferramentas desse segundo apontamento de Novo Horizonte, ou seja, um protecionismo mais, digamos assim, dinâmico. Ele não vai estar a prioristicamente do lado de uma das partes. Por quê? Porque nós estamos com um cenário muito complexo, né, de pequenas empresas quebrando, pequenas empresas que hoje, né, absorvem 70% da mão de obra brasileira, estão quebrando. Temos também alguns empregados com algum poder de barganha, os hipersuficientes, os empregados mais qualificados do mercado. E nós temos, de fato, um cenário em que o protecionismo, como a gente viu antes, né, devotado a uma relação exclusivamente de emprego, ele não vai mais funcionar para a sociedade brasileira, em que a maioria não consegue se inserir nesse modelo de vínculo de emprego. A grande maioria dos trabalhadores que nós temos hoje, Marcelo, eles estão na rua lutando aí para sobreviver. Eles estão pejotizados, eles estão fazendo trabalho autônomo, eles não estão conseguindo. A gente vai esperar eles se inserirem nesse modelo classe A, que é a relação de emprego, ou nós vamos tomar alguma providência para que o direito do trabalho alcance essas pessoas imediatamente? Me parece que é a segunda opção. Então, eu vejo isso como um segundo horizonte, né? O primeiro horizonte é essa abertura de leque, novos perfis contratuais. Um segundo horizonte, um protecionismo mais inteligente, mais qualificado, mais dinâmico, que requer mais sensibilidade do operador de direito, tá?
outra tendência, digamos assim, que me parece muito especial nesse momento são as formas de solução de conflitos também, né? Porque a gente, muito provavelmente, a gente está vendo aí um inchaço da Justiça do Trabalho, né? Uma urgência muito grande de solucionamento das questões sociais. E aí, nesse cenário, é que me parece que também nós retomamos a fala a respeito de resolução interna de conflitos, empoderamento desses atores sociais, né? A gente falar de talvez uma retomada das CCPs agora verdadeiramente, né, em um estado de boa-fé, ou seja, para a gente tentar realmente um diálogo em que a empresa que não consegue pagar simplesmente não mande o sujeito para a rua procurar os direitos na Justiça do Trabalho, né, que realmente se faça acordos de boa-fé que consigam garantir uma renda mínima para o trabalhador. Então, as formas de solução de conflitos, elas também podem ser, essas novas formas, também podem ser apresentadas aí como uma tendência que vai impactar muito os novos horizontes do direito do trabalho. Então, esses novos formatos, esse protecionismo dinâmico, essas novas formas de solução de conflitos, não só a abstração, né, da roupagem da Justiça do Trabalho. Acho também que uma incidência muito peculiar do princípio da solidariedade. Acho que isso nunca foi muito falado no direito do trabalho, no campo dos direitos sociais como um todo, mas agora é uma questão que vem tomando aí uma pujança muito proeminente, e aí a gente está falando, né, de uma retomada da visão institucionalista da empresa, ou seja, das empresas cumprirem um papel social. Isso vinha sendo afastado por um capitalismo meio líquido que a gente vivenciou nos últimos 50 anos, em que você tinha uma questão de muito curto prazo, automação muito pujante, né? Você não teria muita necessidade ou preocupação em inclusão social. Saiu um pouco a figura do gerente e entrou a figura do capital, pura e simplesmente capital. E agora, eu acho que a gente vai apontar para uma retomada disso. Ou seja, um capitalismo de inclusão social, um capitalismo com maior cuidado na questão da investigação acerca do princípio da solidariedade. E aí nós vamos ter o quê? Contratos firmados com base em normas, em alicerces de compliance trabalhista, né? Normas internacionais preocupadas com saúde, segurança do trabalho. A gente não falava e não fala em código sanitário interno, a gente fala plano de carga e salário, mas nunca tanto quanto hoje a gente vê essa necessidade de cuidado com a saúde num sentido mais amplo que você possa atingir disso com o trabalhador. Então, professora, isso... Fale. Não, eu pego, menino. Eu sei que eu pego. Mas são essas quatro tendências que eu queria apontar. Eu quero colocar aqui, inclusive agradecer a presença aqui do professor Felipe Bernardes, viu? O doutor Genilton, viu? O doutor Alexandre Flecha, viu? O doutor Luciano Martinez, que são pessoas que também da área, como a doutora está sempre aqui, nos ajudando sempre. Mas eu queria colocar aqui uma colocação, é uma citação que eu vi hoje, viu? E eu gostaria que a professora pudesse me falar. É uma questão, tem o mesmo sentido, mas é uma questão muito interessante que eu vi hoje, que eu acho que seria providente a gente falar. O mundo vive um momento de transformação, em que todos os sentidos, isso também acontece no meio empresarial. Uma das principais modificações está na forma como os colaboradores se comportam, na maneira como eles se enxergam a empresa onde atuam e, ainda, em relação às suas expectativas pessoais e profissionais. Hoje, o funcionário trabalha para viver, em vez de viver para trabalhar, como fazia no passado.
Se antes buscava uma colocação no mercado com o objetivo primário de conseguir uma remuneração atrativa, hoje ele quer conciliar satisfação e autorrealização com uma remuneração igualmente agradável. Seria esse a questão de uma visibilidade do novo horizonte que nós temos aí? Isso, com certeza. Quando a gente fala dessa saúde do meio ambiente de trabalho, essa questão é muito impactante. A gente vê que hoje o trabalhador, e isso muito antes da pandemia, já vinha sinalizando essa questão. Em alguns textos meus, eu falo muito de algumas pesquisas. O primeiro autor, né, que começa a falar dessa questão dos fins do emprego, com tradução para o português, o professor Jeremy Rifkin. Mas aí o livro já antigo, de 95, o primeiro livro dele, O Fim dos Empregos, em que ele fala que todo mundo vai perder o emprego por causa do robô, não sei o quê. E ele começa já falando isso, que o que salva isso tudo é que os trabalhadores, hoje, eles não necessariamente, eles buscam na relação de trabalho uma retribuição exclusivamente econômica. Pelo contrário, que as pessoas buscam, né, cada vez mais o trabalho está ligado à vida pessoal, né, a jornada da nossa vida pessoal se mistura com a vida laboral, isso é até objeto de preocupação, né, para os autores que vêm tratando da questão da desconexão e tudo mais. E aí, a gente vai ver... Tem uma outra autora que eu gosto muito, Carol Graham. Ela vem falar também, né, dessa magia que o emprego... que o trabalho tem na vida da sociedade moderna, da pessoa se sentir útil, da pessoa... Porque ela vem e fala assim, olha, engraçado, a gente achava que cada vez mais a gente ia modernizar as relações de trabalho. A inserção da inteligência artificial, dos robôs e tudo mais, isso é uma verdade. Então ela fala assim, bom, antigamente para produzir os bens primários, né, a gente está falando aí de moradia, comida, para a população, vamos dizer, para a população terrestre inteira, a gente precisava da mão de obra de X pessoas. Hoje, para a gente produzir esse mesmo número de riqueza, né, com os avanços tecnológicos que a gente conquistou, a gente precisa de X dividido por 10. Porque realmente a gente a civilidade atingiu, né, uma automação tal que é muito mais fácil a produção de riquezas. E então, essa autora, ela fala assim, bom, como é que vai fazer então? A gente vai chegar a um ponto que a nossa tecnologia vai ser tanta que assim, não vai ter trabalho no sentido assim, peraí, o que as pessoas vão fazer? E aí, no último século, a gente está vendo criação de uma série de profissões e de ocupações, digamos assim. Eu falo assim, olha, essa necessidade de você estar inserido numa relação capital-trabalho, ela não é necessariamente, exclusivamente, derivada da nossa necessidade de produção de riqueza. Porque a gente já atingiu um estado civilizatório em que muitos países, né, principalmente no norte europeu, já estão falando, olha, vamos repartir divisão porque não tem, de fato, não tem trabalho para dar para as pessoas. E, assim, a gente vai começar a jogar fora comida, a agroindústria, né, a indústria farmacêutica. Então, as pessoas estão começando a falar assim, de renda mínima, né, para as pessoas realmente ficarem em casa. O professor Dominique Damasio também, que fala do ócio criativo, e fala assim, olha, vai ter um dia que, para produzir os bens primários, a gente realmente não precise, né, da mão de obra, da coisa. Isso é uma questão muito sensível, Marcelo, porque, apesar disso tudo, a gente sabe que essa relação de capital-trabalho, ela nunca vai acabar. Então, as pessoas estão em busca de quê? Na verdade, elas estão em busca, né? A relação de trabalho, ela se trata de uma relação de pessoas. Isso fica cada vez mais evidente. As pessoas que se aposentam, as pessoas que não têm ocupação, que estão alijadas do mercado de trabalho, né? Tem vários estudos que mostram um índice muito maior, né, de depressão, de doenças psicossomáticas, enfim. E daí você vê que a grande maioria da população ela tem que estar inserida numa relação de trabalho lato sensu, para se sentir útil. E aí a gente também consegue pescar
é o primeiro significado do que a gente está vendo aí, crescendo, do princípio da solidariedade, né? Das pessoas estarem num relacionamento efetivamente social. Aí a gente vai ver que, olha, independente da necessidade de produção de riqueza do capital, essa relação capital-trabalho, ela tem um significado muito mais denso para a população economicamente ativa do que se poderia imaginar. E aí esse texto que você leu, né? Ou seja, as pessoas estão atrás de um algo a mais. Né? As pessoas estão atrás de um modelo de meio ambiente de trabalho que efetivamente proporcione uma experiência de relacionamento humano agregadora. Agregadora, né? Sim, agregadora. E eu vejo aqui uma questão muito importante com relação hoje, a questão, e voltamos lá naquele ponto inicial nosso, na questão dos novos horizontes, com relação à própria advocacia, com essa questão do procedimento eletrônico, e como bem colocou, está havendo um esvaziamento do foro. Daqui a um tempo o foro só vai servir só para fazer as audiências de instrução e, quiçá, fazer audiência, né? Não, qualquer dia, se você está fazendo no escritório, fazendo audiência de instrução, o reclamante está aqui falando, a testemunha ao lado, do outro lado está o juiz, e o reclamante acabou de falar, a testemunha fala a mesma coisa, ou então fica com cartaz ali atrás. O princípio o princípio legal da testemunha vai ficar altamente vazado. Eu espero que isso não aconteça. Audiência de instrução por videoconferência, eu espero que não aconteça, que isso não vai ser um desastre muito grande. Mas eu vejo, inclusive, nessa questão relativa, com relação a essa questão que eu ando buscando, recentemente eu vi a notícia de um grande escritório no Rio de Janeiro. Ele não só atua no Rio de Janeiro, mas atua em diversos outros comarcas, com uma demissão em massa com relação aos estagiários. Estagiário hoje já não tem uma questão de relação. Viu? O estagiário, antigamente, a gente pegava o estagiário para levar a petição no fórum, para ir aos 45, aos 44 minutos do segundo tempo, e lá para entregar a petição, para não dizer que entregou. Isso era um carregador de papel. E hoje eu fico muito triste, porque essa nova relação, esses novos horizontes que nós estamos passando aí, o estagiário hoje já deixou de ser o necessário para o escritório com relação a isso, com relação ao procedimento eletrônico. Com a videoconferência, então, acabou mais ainda. O audiencista, que nós tínhamos grande expectativa, onde colegas advogados ganhavam o pão nosso de cada dia ali, fazendo aquelas audiências para as empresas ali, 1, 2, 10, 20 audiências por dia, que sustentava a família, também está reduzido, porque não vai ter mais audiencista. Hoje no juizado, você pode fazer audiência no seu escritório, através de videoconferência, assim como acontece também na Justiça do Trabalho. Então, eu vejo em que esse novo horizonte das relações de trabalho, para nós, advogados, particularmente, será um reinvento do reinvento, porque realmente o que nós sempre fazíamos era ir ao fórum, o que nos dá até hoje um prazer enorme, você ir ao fórum, mesmo apertando só para ver um processo, mas se você não sai do escritório para ir ao fórum de justiça de trabalho, você parece que não foi trabalhar. Então, isso é uma coisa muito gostosa. Você rever os amigos, bater papo com as coisas. Mas hoje, com essa redução, com as videoconferências, que veio para ficar, veio para aprimorar, veio para engrandecer a nossa condição. Ontem, na live do Dr. José Martins, ele manifestava com relação a isso, essa questão desse distanciamento que vai haver entre nós, entre o judiciário e o advogado. O advogado vai ter que se reinventar com relação a esse aspecto e também com relação às suas funções. Então, até mesmo nós estamos discutindo com relação à invenção do advogado hoje para capitalizar clientes. Uhum. A capitalização do cliente, que antigamente você estava no meio da rua, você andava para cá, ia para o fórum, voltava, um cliente. Mas agora não. Você vai ficar fortemente confinado ao escritório.
Nós vamos ficar com o final de história. Então, é muito difícil você ter esse tipo de situação, ter essa questão toda, e nós verificarmos com relação a isso esses novos horizontes. Para o advogado, eu vejo um horizonte altamente obscuro. Nós vamos ter que reinventar mesmo. Senão vai ter que advogado sair para Uber, vender carrocinha de cachorro quente, viu? Vender cafezinho na porta do fórum, conforme nós temos, porque realmente é muito difícil. Então, nesse aspecto, o mercado de trabalho, a tecnologia, as redes sociais apresentam novos horizontes e a possibilidade de profissionais. Essa questão do mercado novo, que é voltado para o mercado mais jovem, eu acho que isso aí está ajudando bastante. Mas, doutora, e nós? Nós vamos ter que reinventar, né? Ah, vai. Vai ter que reinventar. Quando você estava falando assim, não vou fazer audiência, tomara que a gente não faça audiência instrutória, né? Agora, eu vou lhe falar, eu acho que daqui a pouco isso vai ser uma realidade, sim. E por exemplo, você vê alguns sistemas probatórios, né, pelo mundo, em que as pessoas colhem as provas nos seus escritórios e levam para o judiciário. Eu acho que também existe uma perspectiva positiva nisso, porque a gente passa a nos tratar no ambiente forense também com um acréscimo de confiança no outro, né? Quer dizer, a nossa reação primitiva, quando vieram as audiências por videoconferência, meu Deus do céu, o outro vai estar lendo, né, a cartinha do advogado, o outro vai estar com o advogado na frente fazendo mímica, o outro vai estar lendo teleprompter, né? Vai estar lendo cartaz, né? Mas é engraçado, a gente parte do princípio que nós atuamos e que os nossos colegas atuam de forma com lisura, sem ética, né? Sem lisura, sem respeito com o colega, sem urbanidade, ao passo que a mudança de mindset que está por vir é justamente a gente imaginar, né? E o Brasil tá passando por isso já há algum tempo, de mensalão, de lava-jato, da gente fazer uma limpeza nesse cenário de jeitinho brasileiro, né? Dessas valas endêmicas de corrupção, de focos de distúrbio das relações sociais, das relações institucionais. E me parece que essa cultura que está enrustida na gente, de imaginar que o outro vai estar sempre passando a perna, vai estar sempre querendo ser mais esperto, creio eu que num estágio civilizatório maior que a gente consiga atingir lá na frente, isso simplesmente não passa na nossa cabeça. Porque eu também penso assim, bom, quando eu recebi despachos, sentido, manifesta você quer uma audiência de instrução. Se é uma audiência importante para mim, eu vou me manifestar nada, eu vou falar eu não, porque o outro vai estar roubando contra mim. Mas, quer dizer, aí você pensa assim, Carolina, você estaria roubando contra o outro? Aí você pensa assim, não, sei lá, porque o outro ia estar, eu ia fazer a minha parte, né? Mas isso é uma mentalidade cretina nossa. A gente tem que se livrar disso. E pensar assim, peraí, eu não faria isso. Por que o outro vai fazer? Por que as pessoas não... Sempre, justamente, né, no jeito errado, presumindo a fraude, com delírios persecutórios. Então, eu acho que isso é muito derivado, né, da evolução da sociedade brasileira, do nosso histórico, do nosso jeitinho, né, das manobras que a gente já cansou de levar na pele, que a gente sabe que é isso mesmo. Mas se Deus quiser, Marcelo, vai ter uma época que a gente vai pensar assim, peraí, como é que é, hein? Por que não pode ser assim? Por que eu não posso ouvir minha testemunha num processo contra o Marcelo e contar para o Marcelo, a testemunha falou isso aí, Marcelo, quer fazer um acordo, porque tá tudo... Sem presumir que não entendeu, que tem jabaculê, que tem confusão. Eu acho que a gente fica muito nessa onda, mas é um complexo meio de povo sofrido que a gente é mesmo, né? De ter cansado de levar coisa nas costas, né? De espertinho nas costas, e aí todo mundo está preparado para essa cultura do espertinho. Mas isso não é o correto, não é o modo de ver a vida que a gente quer levar para sempre ou que a gente quer que os nossos filhos tenham.
Então, eu imagino que o horizonte dos advogados seja de se reinventar, e mais do que isso, se reinventar numa postura ética verdadeiramente transformadora, né? Em que a gente possa criar soluções extrajudiciais para a composição dos nossos conflitos, né? Confiando no cumprimento de acordos fora da Justiça do Trabalho, que a gente consiga fazer contratos de trabalho diferentes, fora da caixinha, né? Hoje a gente está vendo que não tem emprego para todo mundo, então vamos criar modelos novos para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que dar esse passo à frente enfim, não ter medo. A lição que fica disso tudo é que tem que estudar todo dia, né? As relações estão se reinventando todo dia. Então, tu estuda, acaba de fazer um curso de um troço, o troço já não é mais o troço. Então, quer dizer, você tinha... porque o Uber está mudando, o Uber é empregado, o Uber não é empregado. Quem é que vai entrar em Uber agora? Vai entrar no carro dos outros? Vai nada. Tu vai sair com o seu carro. Então, já vai ter uma retração dessa questão compartilhada, que era a saída número 1 de todas as relações de trabalho do século XXI que a gente achava. Mas não é bem assim. Então, isso que eu acho assustador, né? A gente está sempre correndo atrás, e o papel do advogado vai ser esse mesmo, correr atrás, eternamente estudando, porque as relações de trabalho, assim, de um dia para a noite, veio a reforma, depois da reforma, essas medidas provisórias, a pandemia, e a medida provisória que vai voltar com outro texto. Então, assim, todo dia tem emoção, né? Essa é a realidade. Também acho que vai ter emprego para sempre, emprego no sentido de demanda para os advogados. Acho que não vai ter que abrir carrocinha de cachorro-quente, até porque não tem muita gente no fórum, né? Então vai vender o cachorro-quente para quem? Eu acho que vai ser esse caminho, né, da gente compartilhar a solução nos nossos escritórios, né, os contratos de trabalhos mais criativos, com um leque de possibilidades maior, que a gente nunca viu. Você veja que o contrato de trabalho era uma situação tão simples que, mesmo sem estar escrito, ele já acontecia, né? Porque era o princípio da simplicidade. Depois a gente foi trazendo uma série de burocratização para esse cenário. Agora não, agora é tudo simples. Você veja, Marcelo, a gente está aqui vestido de moletom, conversando. Se a gente estivesse naquele evento que você falou lá, né, estaria tudo lá engravatado, perde o dia inteiro, né? Você vê, hoje eu fiz, sei lá, quantas, 5, 6 reuniões que com o trânsito não ia fazer nunca, né? Então a gente está vendo aí para uma era de uma simplicidade. O que vai ficar mesmo? A essencialidade, a solução criativa, né? Os advogados realmente que consigam trazer soluções eficientes, rápidas, desburocratizadas. Então, para esse profissional que tenha essa consciência, eu acho que vai ter espaço no mercado. Eu não vejo assim um horizonte tenebroso, não. Eu acho que é uma coisa que de vez em quando aparece uma nuvem, de vez em quando está um sol brilhante, mas é um horizonte que dá para encarar, entende? O grande desafio é esse estudo diário, né, dessas soluções de trabalho, dessas relações de trabalho que não conseguem mais se estabilizar. Então, aquele contratinho de emprego que a gente conhecia, princípio da condição mais favorável, quer dizer, qual que era o nosso desafio maior, descobrir qual que é a condição mais favorável. Essa mamata morreu, né? Se a hora extra integra ou não integra quando tá habitual, essa mamatinha eu acho que a gente não tem mais. Acho que as questões realmente se tornaram muito complexas, né? E plurilaterais, enfim, os agentes estão mais intrincados, embaralhados, então demanda um estudo maior do cenário social, quando você está falando de uma relação de trabalho ampla, que pode ocupar outros espaços, entendeu? Eu me sinto preparada para esse futuro. Eu acho que é uma coisa desafiadora, né? Acho que também o jeito que a gente tem de aprender, ele tem que se remodelar, né? Eu falo para os alunos, aquela coisa de você sentar, passar a matéria e todo mundo copiando. Você veja, o que a gente aprendeu na faculdade que tem alguma utilidade hoje em dia? Eu zero.
O mundo mudou de tudo, Nem sei o que eu não lembro mais nada. Eu não lembro né? mais nada. Então a gente tem que tentar mostrar para os alunos alguma coisa mais útil, né? Que as pessoas possam levar, mesmo nesse mundo líquido aí que a gente está vivendo. Acho que esses são os desafios. Doutora, professora, olha só, eu tenho duas questões que foram passadas aqui para mim antes do nosso debate e eu gostaria de passar para a senhora, passar para você. A questão das MPs, que provavelmente serão legalizadas pós-pandemia. Isso mexe muito com algumas coisas que estão nas MPs realmente não são muito agradáveis. Algumas são, outras não são muito agradáveis. A transformação dessa parece que corre no Congresso uma medida para principalmente a 936, que é a questão da legalização dela. E um outro ponto, doutor, esse é um ponto que eu gostaria que a doutora, que você falasse sobre essa questão dessa legalização, se é benéfica ou não. E um outro ponto, a questão do futuro próximo. Seria a mediação um ponto de equilíbrio para as nossas relações, tanto na parte civil quanto na parte trabalhista, num ponto geral? Sim, em relação à medida provisória 936, né, o que está se idealizando num cenário legislativo, eu acho muito precipitado. Eu acho assim, as pessoas têm que entender, até pela decisão do Supremo na DI 6363, que ela normatiza uma questão pontual, uma questão de situação econômica bem delimitada. Ela não cria um novo direito do trabalho em que se prevalece a vontade, os acordos individuais em relação a normas coletivas, em relação a norma legislada. Eu acho que ela regulamenta um estado de calamidade, né, para tentar manter a atividade econômica e para tentar manter a renda mínima. Então, tudo que fuja desse cenário, né, e as pessoas já vão carregando o caixão com a CLT dentro. Eu acho que não. Eu acho que as bases do direito do trabalho, elas não são nacionais, elas são mundiais, né? Esse conflito capital-trabalho, né, esse cuidado que o Estado tem esse papel de equilíbrio, de tentar trazer um equilíbrio para as relações sociais, esse papel é um papel mundial. As premissas do direito do trabalho, que não é um direito do emprego, é um direito muito mais amplo do que isso, ela não vai ser alterada e nós não vamos reinventar a disciplina, tá, para trazer um direito meramente contratual. Mesmo o direito civil, que em tese seria um direito mais frio, calculista, contratual, ele está totalmente preenchido de valores ligados à boa-fé, de valores ligados, né, à proteção da pessoa que entra num contato com uma deficiência em relação ao outro contratante. Então, nem no direito civil a gente consegue mais visualizar uma interação estéril, né, do Estado para guarnecer as partes envolvidas. Então, não parece equivocada essa ideia de que nós vamos fazer que a medida provisória 936 se perpetue num cenário em que nós teremos essa prerrogativa dos acordos individuais terem força de lei. Imagina! Isso não passará, né? Os acordos, o artigo 7º da Constituição, ele não se dirige aos empregados, ele se dirige aos trabalhadores e ele traz uma série de direitos sociais, alguns com vários pontos de referência no próprio artigo 5º, né? E nós temos também uma doutrina hoje muito mais forte e abalizada no sentido de classificação dos direitos trabalhistas como direitos fundamentais,
ou seja, que estariam também protegidos dentro de uma cláusula pétrea. Então é equivocado se imaginar que nós vamos atingir uma capilaridade tamanha de que o direito do trabalho vai ser lido sob a ótica da medida provisória 936. Ela regulamenta uma situação pontual que há de ser superada, ainda que leve algum tempo de retomada econômica. Agora, a outra questão, né, da mediação, ela parece ser, sim, um horizonte mais próximo, digamos assim, né, de possibilidade de superação dos desafios que estão sendo vivenciados nas relações de trabalho. E aí a gente está falando de mediação, que os próprios atores sociais chegarem a um diálogo que consiga equilibrar, né, trazer um patamar civilizatório mínimo para uma das partes que permita a continuidade da atividade econômica. Essa mediação, ela melhor, ela poderá ser mais aproveitada ainda se nós tivermos, se nós associarmos a ela a coletivização. A ideia do coletivo no direito de trabalho é muito forte. O associativismo, e aí os comitês de empresa, né, os comitês da crise, isso vai facilitar muito os diálogos mediados que nós teremos aqui para frente para poder resolver a questão de que agora estão acabando os prazos da medida provisória e tudo, e você só pode ficar com um contrato, com um salário reduzido e com redução proporcional de jornada por 90 dias. Nós estamos estourando os 90 dias, nós estamos estourando os 60 dias para suspensão do contrato de trabalho, e o fato é que as coisas não voltaram ao normal. Então, nós vamos ter que usar, né, o diálogo social de forma... E aí, realmente, o papel dos advogados também parece super relevante, de atuação interna, porque não vai dar nem tempo de se judicializar, né, essa avalanche de questões de pessoas que estão aí na iminência de serem demitidas, porque realmente você já usou todas as ferramentas de enfrentamento da crise. E o fato é que não existe musculatura econômica para a manutenção desses empregos. Então, a mediação, ela tem um papel fundamental nesse sentido. Eu acho perfeito essa colocação, né? Uma prática mais colaborativa entre os profissionais de direito e uma prática mais colaborativa entre o capital e o trabalho, né? De haver aí uma retração de ambos para que possamos imaginar um futuro de alguma forma próspero também para esse binômio, tanto dos empregados quanto dos empregadores, ou tomadores de serviço e trabalhadores, melhor dizendo. A gente tem que olhar esse amplo. No amplo, né? Tem que olhar no amplo. Dizem que tudo que é bom dura pouco, né? E a gente tem, chegando no nosso finalzinho, faltando 7 minutinhos para o nosso final. Olha só como é que a coisa é. A coisa estava tão boa, está indo tão bem, e a gente agora só tem 7 minutinhos. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que nesse Novo Horizonte, nós temos lá eu me esqueci, 800 e pouco, nós temos a questão do acordo extrajudicial. Esse também é uma questão que pode também ser agregada a esse Novo Horizonte mediante a questão mediativa, né? Nós podemos agregar o que nós temos lá na CLT, a questão dos novos acordos extrajudiciais com relação à validade, com relação àqueles acordos que são feitos extrajudicialmente e vão simplesmente para homologar, conforme tem agora um ser justo, né, que o próprio tribunal faz essa questão toda, que eu acho muito bom. Professora, falando assim, para essa manifestação final, queria que a senhora pudesse ver como é que a senhora finaliza esses novos horizontes das relações de trabalho. O que a senhora, de tudo aquilo que a senhora colocou aqui para mim, que realmente a gente tem que se reinventar, nós vamos ter que reinventar. Até há pouco agora o garoto estava perguntando aqui qual é o papel da ordem. Olha só, vai ter que fazer cursos, nós vamos ter que aprender, como a professora falou agora, temos que estudar. O importante de que faixa etária seja mais novo, que tem mais facilidade, porque está com uma cabeça fresquinha, não está pensando em nada, do que cabeça cheia de neve, igual a minha, que vai ter que reinventar nos estudos, porque é muito difícil. Mas eu
eu digo mesmo, nós hoje enfrentamos, a pandemia veio até mesmo para diferenciar e separar essas questões nossas. Eu não sei se é de forma proposital ou de qualquer maneira, mas hoje eu me sinto um pouco mais firme e coerente com relação às decisões a tomar na questão da advocacia, porque hoje eu não posso ficar parado, porque eu vejo em volta o transcurso da vida correr tão rapidamente, mas tão rapidamente, que se você piscar o olho, você já está ultrapassado. Conforme a professora falou, nós temos que estudar continuamente. Continuamente. Hoje, a partir de hoje, é uma perseverança que você tem que colocar na sua questão. Estudar, 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 sem parar. Porque, realmente, essa é uma das minhas grandes razões de estar fazendo as lives, viu? De poder levar uma pequena contribuição aos colegas que estão em casa, viu? Com as suas explicações com relação aos novos horizontes da relação do trabalho. Nós tivemos o doutor Álvaro Mintão semana passada, tivemos ontem o doutor Dominique Santos, que falando sobre o poder de polícia municipal. Então, isso tudo que às vezes o colega não tem condições de poder estudar, mas pelo menos uma palavra de alguém, uma palavra de uma professora, de alguém especializado no assunto, para que ele possa tomar um caminho. E esse novo horizonte, realmente, eu tenho quase certeza que abriu a ideia de todas as pessoas aqui presentes que, com as suas palavras, vão tomar um caminho agora um pouco mais direcionado e mais justo. Porque todos nós precisamos de uma direção. E, às vezes, uma palavra nos ajuda a tomar a direção correta. Marcelo, olha, lhe agradeço muito, um excelente bate-papo. Acho que ficamos com isso. Os 5, acho que é uma mão de pontos, né? São os novos perfis, é esse protecionismo dinâmico, as novas formas de resolver os conflitos, o princípio da solidariedade e, fechando isso tudo, a criatividade, né? Você reinventar, você estar preparado para esse futuro aí, que na verdade é hoje, né? Nós estamos falando de uma demanda atual. Então, assim, foi um prazer conversar contigo. Eu sei que os seus seguidores, um público muito qualificado, então foi muito boa oportunidade para mim. Fico às ordens, né? E sempre aí quem quiser me seguir aí, @CarolTupi, para a gente poder trocar mais ideias. Eu acho que o modelo colaborativo demanda justamente isso, né? A gente refletir juntos para entender, ou pelo menos melhorar nossas chances de entender esse novo normal que a gente está falando, né? Então, muito obrigado, Marcelo. Foi ótimo para mim. Espero que tenha sido aí para os nossos ouvintes. Mas, muito, muito. Eu quero falar para o pessoal que está nos assistindo que essa live vai ficar gravada, viu? Ela vai ficar gravada para quem quiser rever, ouvir alguns pontos e depois fazer as perguntas para poder tirar dúvidas, conforme colocou, @CarolTupi, né? E está embaixo do cartaz e todo mundo está aberto à situação. Eu agradeço, Carolina, pela gentileza, viu? Tirar esses minutos, viu, de hoje, no final de tarde, para poder falar com a gente, viu? E eu só quero dizer o seguinte: uma próxima plataforma não acontecerá em forma de Instagram, mas acontecerá uma forma Zoom, porque eu espero que já para julho, final de julho, lá para o final de julho, e eu já estou montando essa questão, ou talvez até no mês do advogado, que é agosto, uma plataforma Zoom com as mulheres advogadas, mulheres professoras, que possam discutir sobre um tema que seja palpitante aí. Com certeza, a professora já está desde já escalada. Que ótimo. Tá bom? Eu agradeço todos vocês. Muito obrigado, viu, professora? Obrigado. Tchau, Marcelo. Foi ótimo. Beijo grande. Obrigado, professora. Gente, muito obrigado a todos. Amanhã teremos o professor Rosildo Bonfim. A todos que estão aqui, muito obrigado mesmo, viu? Alcilene, Cláudio Rocha, viu? O professor Sérgio, viu? Marcos Sampaio, viu? Lilinha, viu? Guaraci Menezes, Estúdios, Flávia Barreto, Carlos Vitório, todo mundo
Muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, porque realmente sem vocês não teríamos live, tá? Muito obrigado e até amanhã às 19 horas. 19 horas. Professor Rosildo, amanhã às 19 horas, tá bom? Um abraço.